Bom Pai, e que nós somos amados por esse bom Pai, amém? Amém. Hoje eu vou usar esse amém para nós não dormir, mas vamos compartilhar, vamos aprender juntos. Sabe que quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu me toquei quando eu trouxe o note aqui na frente é que eu deixei o óculos em casa, né? E aí, para quem usa óculos, para quem depende de óculos, né, você sabe que trabalhar o dia inteiro na frente de uma tela de computador, usando óculos, aí você tira, você enxerga tudo, né? Então hoje a mensagem vai ser só revelação. Né? Não, estou brincando, eu estou com ela aqui, né? Ainda brinquei com o pastor e com o Emanuel, acho que eu vou botar no Data Show, a gente lê junto e vamos para casa alimentados. Mas, vamos lá, né? Eu creio que eu vou enxergar todas as palavras escritas aqui. E vamos lá, gente. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Nós vamos ler o 18, o 22, o 23 e o 24. E o título dessa mensagem de hoje é o escândalo e a loucura da graça. Vamos dizer juntos? Diga: o escândalo e a loucura da graça. Agora vamos falar na forma acordada, na forma online, né? Na forma com o pulmão cheio de ar e de fé. Vamos lá: o escândalo e a loucura da graça. Graças a Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Graças a Deus. Sabe que o apóstolo Paulo, ele sabia bem o que ele estava falando, ele dominava bem o assunto e ele entendia o que as pessoas precisavam ouvir e a maneira que ele precisava se comunicar. E nesse texto ele cita dois povos, né? Ele cita o povo judeu e o povo grego, porque ele tinha dupla nacionalidade. O apóstolo Paulo, de nascimento, ele era judeu, mas de nacionalidade, ele era tanto judeu quanto grego, né? É como se a gente compara pessoas aqui do Brasil que vão morar num país no exterior e conseguem o visto permanente, a dupla nacionalidade, né? É como pessoas que vêm de outro país para morar aqui no Brasil e conseguem a cidadania brasileira, né? Nós vemos isso mais comumente em jogadores de futebol, por exemplo, né? Mas então, o apóstolo Paulo, ele sabia bem o que ele estava falando. E eu quero organizar, né, essa mensagem em duas partes. Numa parte mais histórica, né, vai ser bem rápida e bem objetiva, e numa parte mergulhados no amor da graça de Deus. Amém? A parte histórica fala sobre a história da vinda do Messias, né? Sabe que nós ainda estamos no mês de abril, que ainda é o mês da Páscoa. E sabe que nunca é demais a gente falar sobre a Páscoa, porque a Páscoa é a nossa redenção. Amém? Então, se nós passarmos a nossa vida inteira falando sobre a obra da cruz e a redenção e a reconciliação que nós tivemos, ainda é pouco, certo? Então, aproveitando este mês, né, eu gostaria de falar um pouquinho da história, né, sobre a região de Israel. A região de Israel, onde habita o povo judeu, até hoje é uma região de guerra. Israel, Palestina, Irã, né, todos aqueles países ali ao derredor, mais próximos, eles não são amigos.
eles não entram em acordo. Desde que foram criados até hoje, eles vivem em guerra, porque cada um quer exercer o domínio sobre o outro. Ninguém quer fazer as pazes, eles querem exercer domínio. E sabe que no período de guerra, antes da cruz, na antiga aliança, Israel, quando ele cumpria as leis e os rituais religiosos, Israel estava de bem com Deus. Os judeus estavam de bem com Deus. E o diferencial que fazia Israel se tornar invencível nas batalhas e nas guerras era justamente estar de bem com Deus, porque aí eles sacrificavam e eles estavam cumprindo a lei, e assim Deus estava com eles e eles venciam a guerra. Mas o plano de Deus nunca foi guerra, amém? E aí neste período em que Jesus nasceu, Israel, ele não estava exercendo domínio sobre as nações. Israel estava sendo dominado. Ou seja, aos olhos dos judeus, Israel estava de mal com Deus. Israel tinha errado e por isso não era digno de receber as bênçãos e a proteção de Deus. E quem exercia o domínio sobre Israel era Roma, Inclusive Israel pagava impostos para Roma. Mas o povo de Israel, eles conheciam a Deus de uma maneira supérflua. Eles não conheciam a essência de Deus. E aí eles estudavam muito sobre o Pentateuco, que era a Bíblia da época, e eles sabiam que havia uma promessa de Deus, que Deus enviaria o Messias, e que esse Messias tornaria o povo livre de qualquer jugo e escravidão, e que o povo iria reinar com esse Messias. Então se criou uma grande expectativa sobre quem seria esse Messias. Se esperava um homem de um porte gigante. Eu imagino que os estudiosos da época pensavam que viria alguém, no mínimo, na estatura do Golias, que viria um rei que colocaria medo nas outras nações e faria com que Israel voltasse a reinar novamente. Então eles esperavam, e eles tinham a promessa da antiga aliança, que o sinal para nascer esse Messias era nascer de uma mulher virgem. E acontece esse nascimento. Amém? Acontece esse nascimento. Então, as Escrituras não relatam muito sobre a infância de Cristo, mas eu imagino que os mestres da lei e os religiosos da época, que se dedicavam em tempo integral a estudar as Escrituras, eu imagino que eles viviam de olho aonde Jesus ia. Jesus criança, ou por alguns conhecido como o menino Jesus, Eles estavam de olho para ver o que Jesus ia fazer, porque se era ele o Filho de Deus, eles esperavam que fosse alguém forte, treinado e preparado para ser um rei de guerra. E aí eles começaram a observar: quem será que vai treinar esse menino, Vamos ver se ele já tem de nascimento alguma habilidade, com armamento, com espada, com lança, Vamos ver se ele tem porte de rei. E ali começou a decepção dos judeus, porque eles nunca viram Jesus treinando para ser um homem de guerra. Eles nunca viram o Messias sendo preparado por algum exército, ou estudando sobre as fronteiras, ou sobre como atacar o inimigo, derrotar alguma estratégia. Nunca viram
Jesus fazendo isso. E ali começou a decepção dos judeus com Jesus. E para a gente pode parecer, poxa vida, né? Que povo ingrato. Mas graças a Deus que eles não o aceitaram, porque através do não aceite deles, a graça chegou até nós. Amém? E sabe que quando Jesus começa o ministério dele, ainda com Israel debaixo do domínio de Roma, ele chama alguns discípulos, algumas pessoas para ser discípulos. E esses discípulos andam com ele por 3 anos e meio, veem tudo o que aconteceu na cruz, e de repente, por um momento eles pensam, poxa vida, morreu o nosso rei. Agora nós vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes. Mas então, quando eles estão indo para a antiga prática, eles têm um encontro com o Cristo ressurreto. Amém? E aquele encontro com Cristo ressurreto incendeia eles de uma maneira que eles começam a relatar tudo que eles viveram. Obrigado, pastor. Pode deixar aqui obrigado. Aqui estão meus olhos artificiais. A Alessandra me trouxe ali. Mas agora eu vou seguir. Já estou quase enxergando mesmo. E aí eles começam a relatar tudo que eles tinham vivido, tudo que eles tinham presenciado. Eles viram, olha, não era apenas uma história, não é algo teológico, é real, é verdadeiro. E sabe que se tornou tão real e verdadeiro que eles não ligavam mais para nada da vida deles. Eles não faziam conta se tivessem que morrer por Cristo. Eles não faziam conta de serem expostos ao ridículo nas praças, de serem chamados de enganadores, né? De serem acusados de estar falando heresia, né? Porque quando Cristo ressuscitou, Israel era tão rigoroso nessa questão de guerra que tentou calar esse acontecimento. Os líderes da época, eles pagaram as pessoas que viram acontecer e também proibiram os guardas que estavam lá no sepulcro guardando o corpo de Jesus. Eles proibiram, né, com pena de morte, os guardas de contarem para alguém que o corpo de Cristo não estava mais ali. Mas quando a graça pegou aquele povo, não adiantou matar, não adiantou proibir, não adiantou pagar, porque eles entenderam que tudo aqui é passageiro e o que tem valor na nossa vida é o amor e a graça de Deus que nos acompanha de agora até a eternidade. Aleluia! Glória a Deus! A parte teológica foi, irmãos, né? Agradeço. A parte histórica foi. Agradeço aos que não dormiram e aos que pescaram pouco. Amém? E sabe que então o pessoal diz, não, mas isso aqui não tinha celular, não tinha iPhone, não tinha Motorola, nem sei mais as marcas dos telefones, né? Na nossa época era Nokia, só o Nokia, mas não tinha nada para gravar, não tinha uma máquina Kodak com 12 poses para gravar. E aí eles pensaram, poxa vida, essa história não pode acabar,
nós vamos ter que dar continuidade. Então vamos fazer o quê? Vamos escrever. Vamos escrever? Vamos escrever. Então tá, então cada um conta conforme as suas experiências. Vamos escrever. Aí, alguns escreveram. E sabe que um texto que me chama muito a atenção, de um dos primeiros escritores dos acontecimentos da época de Cristo, é João, né? Porventura o meu xará, né? Ele que copiou o meu nome, não fui eu que copiei o nome dele, né? Ele sabia que, capaz, né, gente? Poxa vida, né? João, o apóstolo, ele tem um texto que ele escreve bem assim. Naquela graça e naquele amor que ele viveu, de ter aprendido, de ter andado junto, de ter visto Cristo ser morto da maneira que foi, de ter visto Cristo ser ressuscitado, de Cristo ter instaurado a nossa Páscoa, amém? João, ele não sabia nem como se dirigir a Cristo, né? E aí, diante de tanto amor assim que ele recebeu, que ele entendeu, ele escreve o seguinte, olha, claro que ele não escreveu olha, né, gente? O olha é meu, né? Mas ele escreve, o verbo se fez carne. Por que ele fala o verbo? Porque num primeiro momento ele estava se dirigindo ao povo judeu. E o povo judeu se referia ao Deus da antiga aliança, ao Javé, né? Como a palavra, aquele que existe, né? Então ele diz, olha, o verbo se fez carne, né? Deus desceu aqui e se tornou um ser humano como nós. O verbo se fez carne, estava no mundo que foi feito por intermédio dele próprio, mas o mundo não o conheceu. Eu imagino João escrevendo e dando vontade dele continuar dizendo, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que o Criador de tudo esteve aqui? As pessoas viram e não o receberam? Vocês acreditam? Ele veio para o que era seu, ou seja, para os judeus. Mas por que, pastor, que ele veio para os judeus e já não veio para todo mundo da época? Essa é uma matéria de teologia, né? Que quando você estudar teologia, você vai aprender, né? Então fica o gatilho para buscar se inscrever quando tiver inscrições para a turma de teologia. Mas enfim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Porém, a todos que o receberam, a quem? Eu não ouvi, irmãos. A quem? Porém, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que creem nele, os quais não nasceram apenas da vontade da carne e nem da vontade dos homens, mas da perfeita vontade de Deus. Glória a Deus! E o verbo, o Deus Criador, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Ué, mas não era quem eles esperavam? Não era o cara forte de guerra, mestre da lei, fariseu? Não era esse cara, não. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai, que veio a se tornar primogênito. Amém? Graças a Deus. Sabe que para os judeus é o maior escândalo que podia ter acontecido. Aquela promessa que eles acreditavam que ia libertar eles dos inimigos,
ser vencida numa cruz. Além da decepção de não ser um rei de guerra, eles ainda assistiram, como Paulo se refere, à vergonha do espetáculo da cruz. Por que vergonha? Porque era o pior castigo, nós sabemos disso. E era para o pior malfeitor, para o pior mau caráter, para o pior lixo da sociedade. Era o que merecia morrer à míngua. Porém, eu não me aprofundei muito nesse estudo, mas a maioria dos presos que eram crucificados, eles não eram açoitados como o nosso Jesus foi. E com a maneira que foi confeccionado o chicote para poder chicotear o nosso Senhor. Sabe que já era insuportável aquela quarentena de açoites que ele levou. Ele já ia morrer de qualquer maneira, por causa das lascas que saíram das suas costelas, por causa do período que ele estava sem ganhar alimento e água. Então aquilo ali já bastava, aquilo ali já era suficiente para ele morrer. Nenhum ser humano sobreviveria a uma crueldade tão grande. Mas para os soldados da época não foi o suficiente. Ele disse: não, agora vamos zoar com esse cara aí, que se chama Filho de Deus. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Aí colocam nele uma coroa de espinho. E João também relata que alguns dos soldados batiam na cabeça dele com bastões, cobriam o rosto dele com um véu e zoavam dele dizendo: salve mestre, salve o rei dos judeus. E aí eles levam para a via dolorosa. E Cristo suporta tudo isso para demonstrar o tamanho do amor dele e do nosso Deus por nós. Amém? E sabe que depois ali, quando Cristo ressuscita, quando os líderes da época fazem aquela trama de calar as pessoas para impedir o evangelho de avançar, Saulo é um dos líderes religiosos. Saulo era um mestre da lei, treinado e ensinado desde a infância na escola de Gamaliel. E aí Saulo também via como uma afronta alguém se auto-chamar de filho de Deus. E aí Saulo, ele coopera com o governo, ele coopera com os líderes religiosos, e ele se torna um dos que prendem aqueles que estavam falando sobre Cristo, que não somente prendem, mas ajudam a castigar. E também não somente ajuda a castigar, mas que assina a liberação para que fossem mortos, acusados de blasfemarem contra Deus. E aí esse Saulo, um dia ele está indo para mais uma missão, e ele tem um encontro com o amor de Deus. E sabe que não precisou nada de misticismo, não precisou nada do que a gente vê no meio evangélico. Ele apenas teve um encontro com o amor de Deus, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Cristo só respondeu: eu sou Jesus, aquele que tu persegue. E aí depois dali, todo mundo sabe que Paulo, ele vira a casaca, né? Ou melhor, ele tem a revelação de como que Deus vê ele. Sabe que ele tinha todas as qualificações para ser odiado por Deus. Afinal de contas, ele perseguia, ajudava a surrar,
dava assinatura para o pessoal matar, então ele tinha todos os requisitos para ser odiado por Deus. Mas Deus mostra o amor dele pela vida de Saulo. E aí começam a chamar ele por Paulo, né? Nós já aprendemos por que isso. E Paulo se torna a pessoa que nós podemos chamar, sem medo de falar heresia, que é o pai da revelação da graça. Amém? De maior perseguidor ao pai da revelação da graça, a quem trouxe o evangelho para quem não era judeu. Amém? Porque se fosse só para os judeus, a gente estava fora. E aí eu quero, para encerrar, eu quero ler alguns textos junto com vocês. Ou melhor, eu vou ler aqui, vamos fazer outro combinado, eu leio e vocês escutam, amém? Amém? Então vamos lá. Paulo, ele tem um encontro com Cristo, e aí ele se torna o pai da revelação do amor de Deus, e sabe que ele conhecia tudo sobre a lei, sobre o Antigo Testamento, sobre os rituais religiosos. E quando ele tem um encontro com o amor e a graça de Deus, ele diz: olha, nada disso importa, nada disso leva a lugar algum, é tudo pela graça, amém? É tudo pelo amor de Cristo. E aí, numa das cartas dele, ele fala num texto que a pessoa inclusive pode dar o próprio corpo para ser queimado, ou achando que vai agradar a Deus, ou que vai ajudar alguém. Se não tiver o amor e a graça, não vale de nada. Paulo também diz que agora para ele e para todos que têm a graça de Cristo, o morrer não é algo triste e nem doloroso. Fala que o morrer é lucro. Dá para entender, gente? Por isso que é o escândalo da graça. Porque como que alguém pode dizer: olha, para mim o morrer é lucro. Vão me perseguir? Deixa que persigam. Vão me matar tentando fazer eu me calar? Que me matem. Quando eu morrer, para mim é lucro, porque daí eu vou estar unido para sempre com Cristo. E aí Paulo começa a escrever muitas cartas, todas elas firmadas na graça de Deus, nas quais nós aprendemos a nossa identidade, que somos verdadeiros filhos de Deus e muito amados por Deus. Amém? E o que nós precisamos fazer para isso? Nada. Apenas precisamos crer que é algo que não merecíamos, mas que é um amor tão grande que nos alcançou. Amém? Quero ler para vocês Gálatas 2:20, algumas declarações de Paulo, para a gente finalizar. Gálatas 2:20 diz assim, mano, é ligeiro, hein, cara? Vai, mas olha, que top, hein? Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ler juntos? Vamos ver. A vida que agora, acordado, gente, no modo online. A vida que agora vivemos no corpo, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Pode aplaudir? Glória a Deus! Aleluia! Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto o judeu como também o grego.
Amém? Lembra do texto que a gente leu? Loucura para os judeus, ou melhor, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas não é bem assim. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto o judeu que se escandalizou, como o grego. Amém? Gálatas 3, do 26 ao 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Mediante o sacrifício, irmãos? Eu não ouvi. Mediante o sacrifício? Mediante a obediência? Mediante a lei? Mediante rituais religiosos? Mediante santidade sem cometer erro nenhum? Mediante a? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém? Agora não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois são todos um em Cristo. Amém? Como assim, pastor? Que conversa é essa? Não tem mais homem e mulher? Também é matéria de teologia. Né? Mas continue, né, conforme você é. Mas para Deus nós somos um em Cristo, já somos eternos, amém? E agora, né, dando um pouquinho de descanso para o apóstolo Paulo, para a gente finalizar, 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Amém? Você crê que é filho de Deus? Glória a Deus. E por que, pastor? Por que eu posso ter certeza que eu sou filho? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha graças a Deus. João 14, do 1 ao 2. Não se perturbem em seus corações, não se perturbem, não se preocupem, não fiquem ansiosos, não entrem em depressão. Por quê? Basta crer em Deus e crer também em mim, disse Jesus. Amém? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se preocupem com nada dessa vida, nem da vida vindoura. Amém? Antes creiam em Deus e creiam também em mim. E para finalizar, para nós adorar juntos, sabe que o povo judeu e o povo grego, eles ouviram falar do Senhor dos Exércitos, do Javé, ou Jeová. E sabe que Paulo, na graça, ele fala quem é esse Javé para nós. Ele diz: olha, o Deus que foi falado na antiga aliança, Ele é o nosso Abba. Amém? Ele é o nosso Pai. É o nosso Pai perfeito. É o nosso Paizinho querido. É o nosso Paizinho amado. E isso nós podemos sim afirmar, por causa da habitação do próprio Espírito de Deus que está em nós. Amém? Vamos orar juntos? Glória a Deus. Glória a Deus. Se é para